dê atenção à palavra de Deus, porque Deus quer falar contigo. Ministério em Tempo de Graça, igreja que ama você. MTG Produções, levando a palavra de Deus a todas as nações. Com certeza Deus tem algo de especial nesta noite para nós. Quem veio buscar a bênção, levante a mão. Vamos receber. Deu uma amenizada nesse frio, né, irmão? Deu uma tranquilizada aí. Amém? O que tem que esquentar mesmo é o poder de Deus em nossas vidas. E com certeza Deus tem algo de especial para esta noite. Prepara o teu coração, feche teus olhos, eleva o teu pensamento ao trono da graça, abre o teu coração. Eu não sei como foi o seu dia, como está sendo. Deus tem algo para você. A partir de agora começa mais uma ministração da palavra de Deus para a sua vida. Então, por favor, dê atenção à palavra de Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esta quarta-feira de guerra. E nós entendemos, ó Deus, que nessa guerra nós somos mais que vencedores. Tem tanta gente guerreando, ó Deus, mas não consegue vencer. Mas nós somos mais que vencedores. E aqui estamos mais uma vez, ó Deus, para guerrear. E a nossa guerra, ó Deus, não é contra a carne e o sangue, mas contra a só espiritual da maldade nos lugares, num lugar celestial. E é nesse lugar que nos tornamos mais que vencedor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, o sentimento deste homem, desta mulher que nos assiste pela internet, desta família, ó Deus, está procurando uma solução, e a solução é a tua palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Fala nesta noite ao nosso coração. Nós queremos conquistar, ó Deus, mas não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade. Só o Senhor tem, ó Deus, a forma para nos tornarmos vencedor. E a tua palavra, ó Deus, com certeza nos leva às grandes conquistas e vitórias. Então eu te peço, meu Deus, fala nesta noite ao nosso coração. Quero convidar aqui a nossa diaconisa Rita, dá o microfone aí, querida, que vai trazer a palavra da vitória nessa noite. Vamos receber com alegria, servo de Deus, com palmas bem forte. Glória a Deus. Boa noite de novo, povo de Deus. Pai seja convosco, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meu coração está tremendo. É o peso da responsabilidade, né, irmãos? Tudo que será dito aqui será da parte do Senhor e para a glória dele. Eu creio nisso. Em nome de Jesus, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Nós estamos em quarta de guerra e nessa noite o Senhor trouxe para nós um exemplo de alguém que guerreou usando as armas espirituais. O exemplo de alguém que guerreou com aquilo que tinha em mãos. Não tinha muitos recursos, não tinha onde pedir socorro, mas estrategicamente obteve vitória, porque fazia tudo na direção do Senhor, amém? Todos acharam? Êxodo, capítulo 2, nós vamos ler o verso 1 e 2, depois os irmãos podem se assentar e nós vamos continuar lendo o restante. O título diz assim: O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma mulher de Levi, da tribo de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Você pode se sentar nessa noite, glorificando ao nome do Senhor, porque Ele está presente nesse lugar. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Versículo 3 diz assim: Não podendo, porém, mais escondê-lo,
Tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava. O que é que o menino estava fazendo? Chorando. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai, pois, Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. Nós hoje vamos falar sobre Joquebede. Nós não vamos falar sobre Moisés, nós não vamos falar sobre Faraó, nós vamos falar sobre Joquebede. Essa mulher de Deus, essa mulher que no seu tempo, sendo escravizada e oprimida, conseguiu vencer todas as circunstâncias que diziam contrário ao que ela poderia ter. Nós lemos lá no versículo 1 que ele foi e se casou, Arão foi e se casou com uma filha de Levi. Tanto Arão como Joquebede eram a tribo a qual era responsável pelos cuidados com a casa de Deus. A tribo a qual era responsável pela adoração a Deus. Eles se casam e têm filhos. Já tem Miriam, tem Arão. E quando ela está grávida, vem um decreto de Faraó, dizendo que todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Porque Faraó estava com medo de que o povo se juntasse a outros povos e tomassem o seu reinado, e guerreassem contra ele e vencesse. Já haviam se passado 300 anos que o povo estava cativo no Egito. Nós sabemos que o povo foi levado para o Egito como convidados de Faraó para agradar José, que tinha feito grandes coisas em nome do Senhor na terra do Egito. Então seu pai Jacó vai para lá com mais ou menos 75 pessoas, entre filhos e filhas e netos e esposas, e eles são muito bem-vindos e muito bem recebidos no Egito. Só que os anos se passam, o tempo passa, e o povo se multiplica e o povo cresce, e os faraós vão morrendo e a história vai se perdendo, até que se passam mais ou menos 300 anos e a história de José, no meio de Faraó, já está completamente esquecida. E o povo começa a clamar a Deus por um libertador. E o inimigo sabe, porque Deus já havia feito uma promessa de que eles passariam 400 anos lá e depois enviaria um libertador. Então o inimigo sabia que já estava se chegando próximo à libertação daquele povo. E coloca uma ideia na mente de Faraó: mata os meninos, porque o povo vai diminuir. O povo vai parar de crescer. O povo não vai ter mais força. O povo não vai ter como dominar. Faraó chama as parteiras e dá uma ordem para que elas matem os meninos no parto. As parteiras são mulheres de Deus e temem mais ao Senhor do que a ordem de Faraó, e colocam suas vidas em risco, mas não cumprem aquilo que ele determinou. E Faraó descobre que as crianças estão sobrevivendo. Chama as parteiras, eu estou resumindo, tá, irmãos? A história para a gente entender melhor. Chama as parteiras e elas dizem: as hebreias são espertas, elas são fortes, são mulheres fortes e valentes. Elas não são como as egípcias, que precisam de ajuda para colocar os filhos no mundo. Quando nós chegamos, a criança já nasceu. Ou seja, nós não somos as culpadas. E Deus acha graça nas parteiras e as livra. E Faraó deixa elas embora. E aí Faraó tem uma brilhante ideia. Chama os soldados e manda matar todo menino nascido de um determinado tempo para cá.
E nesse meio tempo, Joquebede dá à luz. O nome Joquebede quer dizer Javé é glória, ou seja, Jeová é glória. E aí Joquebede dá à luz a Moisés. Como nós já sabemos, as parteiras não matam e Joquebede não entrega o seu bebê. A Bíblia diz que é um menino formoso, mas irmãos, aqui entre nós, vamos abrir um parêntese. Quem é mãe aqui sabe. Seu bebê para alguém pode até não ser bonito, mas para você ele é o quê? Coisa mais linda do mundo. Independente do Moisés ser formoso ou não, ela não ia entregar o filho dela assim de mão beijada. E ela decide no seu coração em esconder, em guardar e em proteger. E hoje de tarde, ou seja, de manhã, eu meditando nessa palavra, eu pensei assim, Deus, com certeza, essa foi a primeira casa no mundo a ser a prova de som. O anjo passou lá e colocou aquela tenda à prova de som, porque, irmãos, qual o bebê que nunca chora? Nem que seja, por mais bonzinho que o bebê seja. Eu sou mãe de 2, e os 2 eram chorão. Berravam por tudo, principalmente por fome, que até hoje gostam, né, de comer bastante. Choravam por tudo. Irmão, o bebê chora quando ele está sujo, quando ele está com frio, quando ele está com calor, porque ele sente uma cólica, porque ele quer comer. O bebê, ele chora, é natural do bebê. Ao nascer, o bebê já chora, porque está expandindo seus pulmões, está descobrindo o mundo, e é a forma que ele tem para se comunicar. Mas, enfim, a palavra diz que ela consegue esconder aquele bebê que ainda não tem nome por 3 meses. E ela vendo que aquela criança não pode mais continuar ali, porque ele vai querer engatinhar, ele vai querer andar, ele vai querer ir para fora. E além dele querer, ele vai necessitar de tomar sol, de conviver com outras pessoas. Ela não teria mais como escondê-lo. E aí Joquebede toma a decisão, que eu acredito que tenha sido a mais difícil dela ter tomado em toda a sua vida. Mais difícil até do que decidir escondê-lo, porque ela corria risco de vida, escondendo o menino, porque se descobrissem que ela estava escondendo, e ela tinha que esconder não apenas de Faraó e dos seus soldados, mas também dos seus vizinhos. Porque já imaginou alguém que do lado perdeu um filho, que o soldado entrou na sua tenda e arrancou dos seus braços e jogou lá no Nilo, sabendo que a vizinha está com o dela bem bonitinho, guardadinho no colo dela? Não vai... É o quê, irmão? Matou o meu, vai matar o seu. Vai o quê? Dedurar. Eu até estava brincando com o irmão Carlos aí quando eu cheguei no começo do culto, com ele, com o Emanuel, eu falei, irmão, notícia de que a gente está passando, que a gente está precisando, é difícil de alguém levar para alguém, né? Mas quando você tropeça ou falha um pouquinho, rapidinho chega. Sempre tem um enviado. Não vou falar de quem é para não pecar, né? Mas sempre tem alguém para falar. Então Joquebede, ela estava encurralada. Ela estava aflita, porque a qualquer momento alguém podia descobrir que o seu bebê ainda estava vivo e de que ela estava sendo desobediente a Faraó. E não ia morrer só o bebê. Ela, com certeza, e talvez até os seus outros filhos e o seu marido pagariam também com a vida, por essa decisão que ela tomou em guardar a vida de Moisés, que ainda não era Moisés, era só o bebê, menino que havia nascido. E aí Joquebede vai até a margem do rio, junta um junco, prepara o cestinho, passa betume, passa pinche, porque Joquebede, ela não tinha certeza do que ia acontecer com o bebê. Mas ela tinha certeza de uma coisa: o que eu puder fazer para preservar a vida dele, eu vou fazer. Ela tomou uma decisão, ela decidiu, desde o momento do parto, eu vou preservar a vida desse menino, custe o que custar. E aí Joquebede prepara tudo. Embrulha o menino no cesto, põe nas margens do rio, e o cestinho vai descendo. E aí a palavra diz que Miriam vai atrás, devagarzinho, de longe, olhando para ver o que vai acontecer. E uma das moças pegam. E eu acho interessante que no versículo que nós lemos aqui, no 6, que quando elas abrem o cestinho, o menino está o quê? Chorando. Gente, será que ele só chorou naquela hora?
Ninguém ouvia o choro daquela criança, tamanha fé dessa mulher. Que mulher! Irmãos, que fé, que coragem. Eu escrevi algumas coisas aqui. Se eu fosse dar um título para essa mensagem hoje, eu diria assim: não perca o seu tempo questionando ou reclamando. Use o seu tempo buscando estratégias e soluções em Deus para aquilo que é um problema para você. Joquebede não perdeu o tempo. E aí eu anotei aqui que Joquebede, ela amava a Deus, mas ela também amava o seu filho, que estava condenado a morrer nas águas do rio Nilo. Ela foi corajosa ao esconder o seu filho dos soldados de Faraó, que procuravam as criancinhas do sexo masculino para matar. Ela foi uma mulher de fé. Ela creu que o Senhor poderia resolver este grande problema, que aos seus olhos era de difícil solução. E ela arriscou a sua própria vida ao proteger o bebê. No versículo 3 nós lemos assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Deus quer usar o que nós temos nas mãos. Como eu disse antes, Joquebede não tinha recursos, Joquebede não tinha dinheiro, Joquebede não tinha a quem recorrer. Mas ela estrategicamente usa aquilo que está ao seu redor, os recursos que ela dispõe. E o que você dispõe nas suas mãos hoje? Para lutar, para vencer. É um curso que você queria tanto e Deus te proporcionou. Se agarre a ele com todas as suas forças e lute por ele. É um emprego que você tem. Se agarre a ele e lute com todas as forças para mantê-lo de pé na sua vida. Use os seus recursos. Use o seu joelho. Busque estratégia em Deus. Peça direção a Deus. Peça direção ao Espírito Santo. Não tenha medo. Se Joquebede se enchesse de medo, ela não teria escondido o menino. Ela não teria conseguido ver aquele homem de frente daquele povo, como um grande líder, levando aquele povo, tirando aquele povo da prisão, do cativeiro de Faraó. Joquebede confiou no Senhor, mas ela agiu. Ela pegou o junco, passou betume, o pinche no cestinho. Ela usou os recursos que ela tinha nas mãos para tentar salvar o menino. Ela não tinha certeza do que iria acontecer com ele, mas ela fez o que podia para ao menos tentar dar a ele uma chance de viver. Irmãos, às vezes os problemas vêm diante de nós e nós não temos certeza do que vai ser, do que vai acontecer, de como será o amanhã. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite da parte de Deus: use os recursos que você tem nas suas mãos para fazer dar certo aquilo que Deus sempre envia, irmãos. A gente que às vezes não vê, a gente não enxerga. Joquebede enxergou. Na margem do rio, no lugar de morte, ela conseguiu gerar vida. No lugar onde os meninos morriam, o filho dela viveu. O filho dela buscou ajuda e socorro por causa da atitude dela. Ela não sabia se ele ia ser resgatado e ainda corria outro risco. Porque quem estava tomando banho na margem do rio? A filha de quem? De Faraó. E o que Faraó queria? Matar os meninos. Ela, como filha, a gente deduz o quê? Pegou o cestinho, abriu, viu que é um menino hebreu. Por causa das roupinhas, os panos, humilde, simples, ela imaginou, é uma criança hebreia. O semblante, as feições são diferentes, né? Igual se a gente pegar um bebezinho chinês, a gente vai saber, né? Esse bebê é chinês. Pega um bebê negro, é um bebê filho de negro. Então, pelos traços e feições, ela sabia que não era um bebê egípcio, que era um hebreu. Ela podia denunciar, ela podia entregar, mas aí a Bíblia diz que o menino estava chorando. E o coração dela se compadeceu. E ela acolheu aquele menino, tomou nos seus braços para si e o amou como uma mãe. E adotou aquela criança. E Miriam, muito esperta, chega e diz: você quer uma hebreia para amamentar? Porque naquela época não tinha mamadeira, né, irmãos? Devia ser uma época que as crianças gostavam muito, né?
deviam mamar até grandinhos. E aí ela chama a própria mãe para cuidar do filho. E Joquebede vai. Eu imagino os passos dela. Eu imagino Miriam chegando em casa, afoita. Mãe, a princesa pegou o neném. A princesa pegou o neném, porque ele ainda não tinha nome. Ai, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mãe, ela quer ficar com ele, mas ela quer alguém para dar mamar. Corre lá, mãe. Eu falei para ela que eu ia chamar alguém, mãe. Aproveita, mãe, vai lá. E imagina, irmãos, Joquebede, firme, como se o filho não fosse dela. Estou cheia de leite, mas não tenho mais meu neném. Sendo que o bebê era dela. Sem poder demonstrar afeto, sem poder demonstrar emoção e chorar ao ver que o seu filho estava em segurança. Olha a firmeza dessa mulher, irmão. E a gente para pensar hoje, eu tenho algum tipo de problema? Irmão, olha, você que já é pai, que já é mãe. Pare e pensa agora, Joquebede, caminhando em direção ao palácio, sabendo que o bebê dela está na cova dos leões, porque ele estava dentro da casa de quem? Faraó. Estava dentro da casa de quem queria tirar a vida dele. E ela tem que se manter firme, porque se desconfiam que o bebê é dela, iam matar ela e o bebê. E ela vai firme, corajosa, cheia de Deus, e chega diante da princesa, e a princesa diz: você pode cuidar desse menino para mim? E ela deve ter dito assim: posso, minha senhora. Segurando as suas lágrimas. E no coração devia estar saltando de alegria diante de Deus, dizendo: Senhor, obrigado, o meu bebê está vivo, o meu plano deu certo, o Senhor honrou a minha fé. Irmãos, Deus honra a nossa fé, só está precisando a gente acreditar mais. A gente está vivendo um tempo onde a nossa fé está sendo trocada por nada. A gente está trocando a nossa fé por nada. Nós estamos banalizando o agir e o poder de Deus. Duvidamos, reclamamos, murmuramos, questionamos, não aceitamos. Quem somos nós? Simples, humildes, servos do Altíssimo. Precisamos nos colocar na posição. E Joquebede vai, pega o menino, leva para casa. E não só alimenta com leite materno, mas alimenta na palavra. Porque a palavra diz que quando ele já é crescido, ela leva ele de volta para o palácio, de volta para as mãos da princesa. A princesa dá nome e começa a criar ele lá dentro. Cheio de idolatria, cheio de que não presta. Mas quem tem a palavra no seu coração, ele jamais vai pecar contra Deus. Sabe por que Moisés foi Moisés? Porque atrás dele teve uma mãe chamada Joquebede, uma mulher cheia de Deus, que intercedeu pela vida dele e guardou a vida dele até o fim. E aí Moisés vai para o palácio, ser criado. Mas eu acredito que de longe Joquebede devia, só olhar e ver e esperar. Senhor, eu confio em Ti. Eu acredito que no coração dela ela sabia: meu filho não vai viver ali a vida inteira, meu filho não vai se curvar àqueles deuses, meu filho não vai se contaminar nem se corromper, porque sobre a vida dela eu acredito que existe uma promessa. Sabe o que eu aprendo também com a história de Joquebede? Joquebede tinha duas alternativas, assim como nós. Hoje, no nosso dia a dia, nós temos duas alternativas. Joquebede podia ter sentado, chorado, desistido, se desesperado e ficado esperando, cruzado os braços esperando. A qualquer momento alguém vai ouvir o choro do menino e vão vir arrancar ele dos meus braços e vão jogar ele nas águas do Nilo. Ou então ela podia se antecipar, né? Não vou nem dar de mamar, já nasceu, nem vou amamentar para não me apegar, para não criar mais vínculo do que eu já tenho, porque quem é mãe aqui sabe, o nosso vínculo, ele é criado desde o momento que a gente descobre a gravidez. Não é assim? Não precisa nem o bebê mexer, não precisa a gente saber o sexo, não precisa a gente ver o rostinho. Basta saber que nós estamos gerando, que o nosso amor já cresce e o nosso vínculo já está ligado. E eu imagino que ela podia ter feito isso. Sentado, chorado, leva logo. Se é para morrer, que morra logo. Se é para tirar de mim, tira de uma vez. Não quero nem amamentar a primeira vez. Vou fazer de conta que essa gravidez não existiu, que eu não gerei essa criança para sofrer menos.
Ela tinha essa alternativa. Tinha ou não tinha? Tinha. A segunda alternativa era se levantar, tomar uma atitude e reagir. E Deus pergunta para mim e para você nessa noite: qual atitude você está tomando? Ou melhor, qual atitude você vai tomar a partir de hoje? Você vai continuar sentado, chorando, se lamentando, se achando o pior dos piores, que Deus não me olha, Deus não me vê, Deus não me acode, que aflição e que luta é essa? Ou você vai se levantar e vai reagir, e vai usar as armas que você tem nas mãos? Joquebede tinha um cestinho, apenas um cestinho, e um pouco de junco, de piche, de betume, mas ela soube utilizar e aproveitar aquilo que Deus tinha colocado na frente dela, de graça, era dela, não era de ninguém, não precisou falar com ninguém. Ela buscou estratégia em Deus, e ela obteve vitória. E nessa noite Deus fala para mim e para você: para obter vitória, para de estar sofrendo, para de estar chorando, para de estar se lamentando, se levanta. Toma uma atitude, toma uma posição, não aceita. Aí sim é para não aceitar, não é para não aceitar para dizer para Deus não, porque ela podia falar: Senhor, era melhor que o Senhor nem tivesse me dado, que eu não gerasse mais, porque o Senhor permitiu, o Senhor me deu e agora o Senhor está me tomando. Ela simplesmente buscou em Deus os recursos, as estratégias e as saídas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Faraó, só uma observação que Deus fez ao meu coração hoje. Faraó queria matar os meninos, mandando caçar desesperadamente lá fora. Pega as crianças, entra nas tendas, revista as casas, mata os meninos, bate os meninos, joga no Nilo, passa a espada. Mas o medo que ele tanto tinha estava sendo criado dentro da casa dele, comendo da comida dele, usando da roupa dele, tendo estudo dentro da casa dele. Ele estava sustentando o futuro libertador de Israel. Irmãos, olha que Deus lindo. Ele inverte a história, ele inverte o quadro. Aquele que te persegue é instrumento de Deus para abençoar a tua vida e te fortalecer. Moisés não cresceu no meio do povo comendo resto de cebola, resto de pepino, trabalhando como escravo, perdendo a sua energia, a sua força. Ele foi criado dentro do palácio, comendo do bom e do melhor, sentado na mesa de Faraó como um príncipe. Aprendeu a lutar, aprendeu a falar bem as palavras na hora certa. Aquele que queria perseguir o medo de Faraó estava do lado dele, dormindo debaixo do teto dele. Ele achava que o perigo estava lá fora e o perigo estava do lado dele. Sabe o que Deus faz comigo e com você? Ele faz até com que aqueles que querem nos perseguir sejam instrumentos dele para a nossa vida. Está te perseguindo? Ora por ele, busca por ele, mostra a diferença, mostra aquilo que você tem. O que é que você tem? Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida? Mostra ele, faz ele resplandecer através de você. Eu preciso fazer ele resplandecer através de mim, com as minhas atitudes. Com as minhas atitudes. Seja um crente de fé. Confie no Senhor. Creia que Ele tem o controle de tudo. Seja forte como Joquebede, seja corajoso como Joquebede, seja sábio como Joquebede e entregue tudo nas mãos do Senhor, assim como entregou Joquebede. O seu tesouro maior, o seu bem maior, ela entregou nas mãos do Senhor. Como eu disse, ela não esperava nada do rio. Ela não sabia o que iria acontecer. Ela preparou aquele cestinho, mas aquele cestinho não ia resistir por muito tempo. Com certeza não ia. Mas Deus já tinha um propósito. E ela estava assim, ó, ligada com Deus. E ela sabia do propósito de Deus, com certeza. Deus não havia lhe feito promessa de que seria do seu ventre, não. Assim como fez com Maria. Maria guardava Jesus,
Porque Maria tinha recebido a promessa, sabia que Jesus era o Messias, sabia que ela tinha que guardar a vida dele até ele crescer e poder se cuidar sozinho. Joquebede não sabia, sabia que viria um libertador, que estava próximo, naquela época, naquele tempo, mas ela não imaginava que era o seu filho, que estava no seu ventre. Mas mesmo assim, ela decidiu, nós louvamos aqui hoje, eu decidi, eu não sou nada, mas eu sei que tu és. E eu imagino aquela mulher colocando o cestinho na beira do rio e dizendo: Senhor, eu não tenho mais controle sobre a vida do meu filho, eu não tenho mais domínio, eu não sei que direção ele vai tomar, eu não sei onde ele vai parar, se o cestinho vai virar, se ele vai se afogar, mas eu sei que quem me deu foi o Senhor, então eu devolvo ele para tuas mãos, agora ele é teu, quem cuida é o Senhor, o meu tempo já acabou, agora é o tempo do Senhor cuidar dele para mim. Reconheça quando o tempo do Senhor chegou na tua vida, na minha vida, eu preciso reconhecer isso. O tempo de Deus precisa chegar e já chegou. Às vezes nós que não enxergamos, às vezes a gente diminui e limita o poder de Deus nas mínimas coisas. A gente não acredita, não tem fé, não confia. A gente senta porque a primeira opção é a mais prática, é a mais fácil. Sentar e chorar é bom, mas cansa, irmão. Deus respeita o teu choro, Deus respeita a tua dor, Deus respeita o teu luto, mas tem uma hora que Ele fala: olha só, levanta, bebe, come, porque longa é a caminhada, ainda não acabou. Vai ficar até quando aí parado sofrendo por uma coisa que já foi, já deu? Eu estou te enviando os recursos, eu estou te enviando os meios, eu estou me apresentando para você, eu estou te dizendo que eu sou Deus, que eu estou cuidando da tua causa, e você ainda está sentado chorando. Toma uma posição, se levanta. Irmãos, eu sei que é difícil, eu não vou negar, tem lutas que são, com certeza, tem lutas não, todas as lutas elas são maiores do que nós, elas são mais fortes do que nós, porque nós somos pequenos, somos falhos, somos pecadores, mas luta nenhuma nesse mundo vai ser maior do que o Senhor que está na minha e na tua vida. E é para isso que a gente precisa se atentar. Nada pode ser maior que o meu Deus. E essas alternativas, elas batem na nossa porta todos os dias. E sabe qual que a nossa alma grita para fazer? É a de sentar, é a de parar, é a de não reagir, é a de se prostrar. Mas toma um exemplo dessa mulher nessa noite. Uma mulher tão simples, tão humilde. Uma mulher tão pouco falada. Fala-se muito de Moisés, né? Graças a Deus, um grande homem de Deus. Mas para ele chegar onde ele chegou, ele precisou passar pelas mãos de alguém que o guardou, que o cuidou, que o protegeu. E que, acima de tudo, o apresentou o Deus de Israel, o Eu Sou. Porque quando ele está lá conversando com a sarça, ele fala: se Faraó perguntar quem me enviou, o que Deus diz para ele? Diz que o Eu Sou te enviou. E ele perguntou: quem é o Eu Sou? Não, porque ele conhecia muito bem o Deus que tinha livrado ele das mãos de Faraó, a primeira, e que iria livrar a segunda e a terceira se fosse necessário. Quantas vezes forem necessárias, Deus irá nos livrar. Seja por intermédio da vida de alguém que vai estar do nosso lado, nos apoiando. Irmãos, às vezes a gente precisa. Miriam estava do lado da mãe. Eu imagino ela tão pequenina dizendo: vai dar certo, mamãe. Eu imagino Joquebede armando o cestinho e chorando: o que vai ser do meu neném dentro daquela água, dentro desse cesto? E ele devia ser a coisinha mais linda mesmo, né, irmão? Que só mamava no peito, devia ter umas bochechas desse tamanho. Imagina, e devia ser branquinho igual um copinho de leite, porque não tinha pego sol ainda. Devia ser a coisa mais linda. E você imagina a decisão difícil. Tomar atitude é difícil, irmãos, não é fácil. Como eu falei, enfrentar a luta não é fácil. É muito fácil eu chegar aqui para vocês e dizer: irmão, levanta, irmão, toma posse, irmão, caminha, irmão, marcha. É muito fácil falar, não é? Talvez você esteja aí sentado pensando assim: ai, irmã, para você é tão fácil falar, para eu me levantar, para eu reagir, para eu tomar posição, para eu me colocar de pé, mas você não sabe a luta que eu estou enfrentando. Nem preciso saber. Se você quiser a minha ajuda em oração, não precisa nem me contar o que é. Se quiser contar, eu vou sentar com você e vou te ouvir, no nome de Jesus, para tentar te ajudar com as minhas orações. Mas se você não quiser falar também, não precisa, porque eu de mim não tenho o que fazer. Eu não estou dizendo que é fácil.
Eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer agora, mas o que eu estou dizendo para você, e olha que é alguém que já viveu alguns impasses, algumas lutas que aos meus olhos eram impossíveis de se resolver. E também vivi esse dilema, fico parada chorando ou me levanto e continuo a caminhada? Então quem está dizendo aqui, irmãos, é alguém que já viveu, é alguém que decidiu se levantar, é alguém que decidiu caminhar, tropeçou, levantou de novo, mas está aqui nessa noite para dizer para você, se eu conseguir, você também consegue. Porque o mesmo Deus e o mesmo Pai que me levantou, porque eu não me levantei sozinha, o mesmo Pai que me levantou, me ajudou, está aqui prontinho com as mãos assim, ó. Quer levantar agora? Quer levantar agora? Se você não quiser, não tem problema, eu te respeito, eu te espero. Mas saiba de uma coisa, meu filho, a hora que você quiser levantar, as minhas mãos estarão aqui prontas para te ajudar, para te estender. Deus está sempre pronto. E naquele momento eu imagino Miriam falando, mamãe, vai dar certo. Deus sempre coloca alguém do lado da gente para dizer, né? A gente fala, tá ruim, não dá, não pode. Eu gosto de falar muito sobre mim. Também é bom falar sobre a palavra, mas é bom a gente ver alguém aqui agora, né? E eu gosto muito de falar, porque quando eu estava grávida do Emanuel, esse ano vai fazer 15 anos, em outubro vai fazer... Emanuel nasceu em novembro. Mas eu tive a paralisia facial em outubro, dia 3 de outubro de 2005, dia de eleições. Eu acordei um domingo, simplesmente, quando eu joguei água no meu rosto, eu senti que a água entrou no olho esquerdo. E aí eu pensei, ainda não tinha olhado no espelho, né? Fui direto assim para o banheiro meia tonta e molhei logo o rosto para despertar. E a água entrou no olho. E eu pensei assim... fica ali para mim, por favor. E eu pensei assim, tô nervosa, tá, irmão? Tô suando, tô ficando com frio tudo ao mesmo tempo. Obrigada, meu amor. E aí eu pensei assim, opa, que isso? Ué, não fechei o olho não? Porque o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. E aí, dentro de mim eu tinha dado a ordem, fecha os olhos para molhar. A gente não, né, irmão, mas é automático, né? Mas é igual para caminhar, a gente manda a ordem, né? Caminha, para... volta, vira, né? O cérebro vai dando as instruções e o corpo vai obedecendo. E entrou água. Eu falei, que estranho. Fechei os olhos, eu pensando que estava fechando, mas esse estava aqui aberto. Eu falo para as crianças que é o olho teimoso, que às vezes eles perguntam, tia, o que esse olho tem? Aí eu falo, ele está cheio de preguiça, ele está paradinho. E aí eu fui de novo e molhei a água, entrou de novo. Aí eu pensei comigo, alguma coisa está errada. Corri para o espelho. Quando eu fechei os olhos no espelho, esse fechou e esse não. Ficou assim. Aí eu levei um susto, não falei nada para o João. Fui tomar meu café. Aí me escondendo já para ele não perceber, né? Já me escondendo, eu achando, deve ser... Então, eu estou inchada, né? Porque eu já estava já com um barrigão imenso, já estava muito inchada e eu pensando. Mas eu sentia que alguma coisa errada estava acontecendo. E aí quando eu fui comer, irmãos, eu não conseguia mastigar com esse lado. Ou seja, a paralisia ela afetou todo o lado esquerdo do meu rosto. Naquele mês, nós estávamos no grupo de mulheres ensaiando um jogral com coreografia. E quem estava fazendo parte? Eu. E no jogral a gente precisa o quê? Falar. A coreografia até dava para fazer, porque eu não precisava cantar, era só dançar, né? Mas para o jogral eu precisava falar. Se eu não me engano, o Neném estava comigo nesse jogral, não estava, Neném? Neném, Deus, a Patrícia, Kátia, né? Era um grupo grande, né? A gente fazia uns jograis abençoados. E aí eu vi que eu não conseguia mastigar e que o leite, o café escorria. E aí eu falei, alguma coisa está errada. Aí eu falei para o João, João, tem alguma coisa estranha no meu rosto. Irmão, pensa numa prova que você já passou aí na sua vida. Vou te dar 5 segundos. Hoje eu estou me estendendo, já vou acabar. Pensa aí, 5 segundos. Uma prova difícil. Pensou? Dobra ela ao quadrado. A gente estava na prova. João Paulo já com 7 anos, passando na prova com a gente. Só uma observação. Nunca nos faltou nada, tá, irmãos? Deus proveu todas as coisas. Mas, enfim, a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha carro, né? Nem estava sem carro nessa época. Eu não tinha plano de saúde, eu estava totalmente dependente do Senhor. E aí vem o questionamento das próprias meninas, o cuidado, o zelo. Ritinha,
a gente não vai mais apresentar porque você não está em condições, então ninguém vai apresentar. Aí eu balancei, falei para elas, posso pensar? Vamos orar, de repente eu melhoro. Fui ao médico e nada. E sempre vem um atribulado, né, irmão, para dizer, eu já grávida, com 8 meses de gravidez, já totalmente sensível, preocupada com o meu bebê, porque eu não sabia o que poderia ter acontecido com ele, porque cada um dizia uma coisa. Você teve um pico de pressão. Falei, meu Deus, se o meu rosto está assim, imagina o neném. O que pode ter acontecido? E aí o médico, um senhor muito bonzinho, de um posto aqui em... aquele lugar ali, filho? Campinho, ali no Campinho, um postinho que tinha ali 24 horas. Ele olhou para mim e falou assim, minha filha, isso é paralisia facial, você teve algum aborrecimento, alguma coisa? Eu falei, não, nada, quase nada, eu não tenho dinheiro, meu filho vai nascer, mas tá tudo tranquilo. Aborrecimento nenhum, imagina. Tem um jogral para apresentar, minha boca tá torta, nada me aborrece. E aí ele falou, fica calma, minha filha, isso vai passar, você vai melhorar. Eu falei, amém, vim embora acreditando na palavra dele, né? E aí cheguei para as meninas e falei assim, nós vamos apresentar o jogral. E as meninas regalaram os olhão desse tamanho. Não, tira. E para eu falar, irmãos, eu tinha que segurar aqui na época, porque imagina, já viu alguém com derrame? Quem já viu? A pessoa fica falando assim, não é? Tu imagina eu chegar aqui, o jogral ia ser assim. Então eu tinha que segurar aqui para falar para as pessoas poderem entender. E aí, como eu estava dizendo, sempre tem um atribulado, né? Já pensou se Joquebede conta o que ela vai fazer com o filho? O que ia aparecer de gente, isso não vai dar certo. Melhor você entregar logo, porque aí você poupa pelo menos a vida dos outros 2. Garante 2, melhor garantir 2 do que perder 3. Porque se Faraó descobrir, ele vai matar todo mundo. Sempre tem um, né, irmão? Então, às vezes, para a gente não se influenciar, melhor a gente buscar em Deus. E aí veio, alguém falou assim, isso é derrame, você nunca mais vai ficar normal. Aí eu falei assim, é mesmo? Irmã, eu conheço um Deus que cura derrame. Mas eu também tenho uma convicção no meu coração, se Ele não quiser me curar, eu vou fazer a obra dEle independente disso. Eu vou permanecer. Irmãos, foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Você imagina essa igreja lotada, porque já foi aqui. A apresentação foi aqui, a gente se apresentou aqui em cima. Você imagina essa igreja lotada, num dia de festividade. Eu não estava só entre os meus irmãos que já me conheciam e sabiam que eu estava com aquele problema. Eu estava diante de uma igreja, de um povo que sentou aqui para assistir um jogral e viu uma grávida com a cara torta. Irmão, tem que ter coragem para isso. Eu tive? Claro que não, Deus me deu. A minha vontade era sair correndo, a minha vontade era chorar. Todo dia eu acordava, eu ia diante do espelho para olhar. E eu antes de abrir, eu ia com o olho fechado, tateando para o banheiro. Quando eu chegava diante do meu armário, eu pensava assim, Deus, eu acredito que é hoje. Eu crente que estava fechado, com a cabeça baixa. Quando eu levantava e olhava para o espelho, estava lá o olho lá. Oi, eu aqui, estou aqui, ainda não fui embora não. E, irmãos, e até hoje 100% não está. Mas há uns anos atrás eu precisei ir numa neurologista. E ela olhou e falou assim para mim, você teve paralisia facial? Eu falei assim, tive. Ela, quanto tempo? Na época acho que tinha uns 8 ou 10 anos. Ela, muito tempo, não tem mais jeito não. Aí ela, qual tratamento você fez? Falei, nenhum. Que remédio você tomou? Falei, nenhum. Aí ela, você não fez tratamento? Falei, não. Você não tomou medicação para isso? Eu falei, não. Ela falou assim, e quem te deixou com o rosto praticamente perfeito? Eu falei para ela, Deus. Aí eu falei para ela, praticamente, doutora, sabe por quê? Para as pessoas verem que Ele é Deus. Porque quem vê não acredita. Ela falou assim, minha filha, então levanta sua mão para o céu e agradece aí esse Deus, porque quem tem paralisia facial e não faz fisioterapia, e não toma medicação, não tem um acompanhamento neurológico, fica com o rosto paralisado totalmente. Eu tinha tido uma amiga de uma creche que eu trabalhava e ela tinha tido no resguardo. Ela tinha, né, graças a Deus, ela era abençoada, tinha plano de saúde, ela se cuidou, se tratou, ficou perfeita. Eu não fiquei 100%, mas eu acredito que seja o meu espinhozinho na carne, igual o apóstolo Paulo, para eu não me esquecer de que um dia eu estive caída, pensando em parar, em desistir. E as meninas iam estar me apoiando, irmãos, elas não pensaram em apresentar sem mim, não, porque elas podiam dizer, né, Rita, você, né, fica sentadinha aqui, alguém pega a sua fala, divide entre nós, porque quando faltava alguém a gente fazia isso, porque a gente não aprendia só a nossa, a gente aprendia tudo. Vai um
Uma dica aí para a mocidade aí, que pretende fazer um jogral aí, fica a dica, você aprende tudo, porque caso aconteça algum problema com alguém no dia, o outro pode substituir. Então elas podiam muito bem, elas tinham essa opção, mas elas me acolheram, elas me aceitaram e Deus nos honrou, irmãos. Foi algo lindo naquela noite aqui nesse lugar. Deus me honrou, porque eu decidi me levantar e ir contra a tudo que dizia que eu não podia, que não ia dar certo. Meu filho nasceu perfeito, para a glória de Deus, porque essa era a minha preocupação, esse era o meu medo, mas ele nasceu perfeito, está crescendo, se desenvolvendo, para a glória de Deus. E eu estou aqui falando e você está me entendendo o que eu estou falando. Olha que Deus lindo que a gente tem, irmãos. Tem como recuar diante de um Deus desse? Tem como dizer não para um Deus desse? Eu não consigo dizer não para Deus. Não consigo. Já disseram que eu sou fanática. Já disseram que eu sou religiosa. Porque eu venho para a igreja todo dia que tem culto. E eu falei, eu vou morrer fanática e eu vou morrer religiosa sim. Porque eu sei quem fez a boa obra na minha vida. Que não era nem para eu estar aqui. Como eu não posso ser grata a esse Deus? Como eu não posso me espelhar em Joquebede e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou até o fim lutar pelo que é meu. A família é minha, o ministério é meu, o chamado é meu, a saúde é minha e o inimigo não tem direito sobre ela. Porque sobre ela está a mão poderosa do Senhor. Eu acredito que ao mesmo tempo que Joquebede temia pela vida do bebê, dentro dela ela tinha certeza, se Deus guardou durante 3 meses, Deus vai guardar das águas do rio. É essa certeza que tem que estar no nosso coração. Se Deus me deu essa família, até o dia de hoje me deu força para cuidar, Ele vai me dar força para cuidar amanhã e depois, e até a volta dEle, ou até Ele me levar para a glória. Se Deus abriu essa porta para mim, quem vai fechar é o Senhor. Mas enquanto eu estiver lá, Ele vai me garantir, Ele vai me conduzir, Ele vai me fazer permanecer, Ele vai me dar forças. Se o ministério, se o chamado eu recebi, o Senhor me garante, o Senhor me ajuda. Irmão, levante-se nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Levante-se espiritualmente falando, não aceite a investida do inimigo. Se você precisa fazer um tratamento, faça. Se você precisa tomar uma medicação, tome. Se você precisa de uma oração no teu lar, peça socorro. A Bíblia diz que a gente tem que pedir ajuda quando a gente precisa, mas a gente também precisa se alegrar quando a bênção vem, quando a vitória vem, quando o milagre chega. A gente precisa ter essa certeza no nosso coração, que nós sejamos uma geração de Joquebede, que desafia, que não tem medo, que encara, ou é tudo ou é nada, mas eu sei que com Deus é tudo. Eu sei que com Deus é tudo. Deus me honra, Deus me garante, Deus me sustenta. Irmão, se Deus guardou aquela criança 3 meses, será que Deus ia desamparar justo naquela hora? Porque senão, sabe o que ia aparecer para Joquebede? Quem estava guardando era eu. Enquanto estava no meu poder, enquanto estava nas minhas mãos, enquanto eu tinha o controle, estava tudo certo. Se eu soubesse, tinha deixado lá dentro para ver no que ia dar. Porque eu confiei a Deus, entreguei para Deus, botei nas águas do rio e Deus não fez nada. Irmãos, o nosso Deus sempre faz. O nosso Deus sempre age. Talvez não da maneira que a gente espera. Talvez não da maneira que a gente quer. É verdade. Durante muito tempo eu ficava, Deus, Senhor, me cura, tu pode. Teve uma hora que eu parei assim, falei, opa, peraí. Que oração de crente danoninho é esse? Me dá, danoninho, dá. É bom, né? Pedir. Mas eu me coloquei no lugar de Deus, eu falei, Deus, eu como mãe, se os meus filhos me pedirem algo, e eu senti que não é necessário, que não vai fazer falta nem diferença, eu não vou dar só por capricho, só para fazer uma vontade. Deus, eu sou tua filha. Além de serva, eu sou tua filha. Se o Senhor quiser, poxa, eu vou te agradecer pra caramba, eu vou ficar super feliz. Irmãos, eu tinha 26 anos. 26 anos.
Então você com 26 anos, mulher, né? Meninas sabem, né? Nós somos vaidosas. Irmãos, para tudo Deus dá estratégia. Eu no início eu não comia perto de ninguém, porque é a coisa mais horrível. Lá em casa eles morrem de rir de mim. Ficam querendo tirar foto, mas eu não deixo. Eu não comia perto de ninguém, eu não mandava beijinho para ninguém. Eu vivia me escondendo. Até o cabelo eu comecei a partir para o outro lado para tentar esconder. Hoje em dia eu faço mais na brincadeira, né? Que eu vou tirar foto, eu falo, peraí, vê meu olho. Porque ficam assim e o outro assim, né? Estou numa prova gravando os vídeos para a creche e eles ficam assim para mim. Com coisa, o olho. Aí eu, vê aí, se o olho ficou muito ruim, a gente grava de novo. Hoje eu levo mais na brincadeira. Desde o dia em que eu falei para o Senhor, Senhor, o mais importante para mim é a tua presença na minha vida. Eu prefiro entrar no céu com o olho torto do que ir bonitinha, filezinho para o inferno. Se o olho torto está me mantendo na tua presença, deixa ele assim. Se o Senhor, sabe aquele louvor se encaixa perfeitamente para mim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Eu podia ter escrito ele, né, alguns anos atrás. Eu nem tive essa ideia. Porque a minha oração foi essa. Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E eu vou testemunhar da tua glória. Mas se o Senhor não fizer, para mim, o Senhor vai continuar sendo o meu Deus. Porque eu não preciso provar que Deus é Deus para ninguém. As pessoas precisam vir para a presença de Deus por amar a Deus, por reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. O maior milagre Ele já fez na minha vida, que foi resgatar minha alma do inferno e me livrar da morte eterna. As outras coisas, se Ele fizer, é lucro para mim. Se Ele não fizer, eu continuo adorando. E eu fiz essa oração ao Senhor. E estou aqui, irmãos, com 26, agora 41. Se Ele não me levar, eu quero estar aqui com 50, 60, até Ele me chamar. Se até lá Ele quiser achar que dá para melhorar um pouquinho, que essa semana Ele está mais preguiçoso, eu estou meio nervosa com os trabalhos, muita coisa. Então eu falei com a Luzia ontem, falei, Lu, meu olho está pesado, está cansado, mas se Jesus achar que assim está bom, quem sou eu para questionar e contender com o meu Senhor? Amém, irmãos? Guarde essa palavra no teu coração. Confia no Senhor. Ele vai te capacitar. Ele vai te ajudar. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me levantar e reagir. Tomar uma atitude. Tomar uma posição para obter vitória da parte do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Este foi mais um culto ao vivo para você. MTG Produções, levando a palavra de Deus a todas as nações. Segunda, terça, quinta e sexta-feira, programação ao vivo, aí no nosso site no www.tempodegraça.com.br a partir das 18 horas. E lá no nosso canal do YouTube, se inscreva e acione o sininho para você estar recebendo vídeos atualizados. Então curta aí as nossas mídias sociais no Facebook, no YouTube, o nosso aplicativo, o nosso site e também o nosso Instagram. MTG Produções, levando a palavra de Deus a todas as nações. Fique na paz e até mais!